Quero trazer uma palavra muito abençoada para vocês essa noite. Deus me visitou muito em casa. Então eu convido a igreja, por favor, a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3. E nós vamos ler do 1 ao 7. E o tema da palavra desta noite é mente barulhenta. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 7. Está escrito assim: mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, ele disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou-lhe do fruto, e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram o que para eles, igreja? Aventais, vestimentas, cintas. Eu não sei como que está aí na tradução da sua Bíblia. Mas o fato é que eles olharam para eles e eles viram que eles estavam nus e eles fizeram uma vestimenta para eles. Eu vou dar uma pequena introdução para que vocês possam entender a palavra, para que vocês entendam o que é uma mente barulhenta. A serpente, Velho Testamento, traduzindo para o hebraico, ela tem o nome de Nachash, N-A-C-H-A-S-H. Está falando literalmente de uma serpente, não está falando do diabo. Não está falando de Satanás como ele era referido aqui no hebraico. Está se referindo a ela como ela fosse um animal. E não tenha dúvida sobre isso, porque a Bíblia ela é muito clara quando ela quer ensinar, quando ela quer descrever as coisas. Então aqui, serpente é literal. E ela foi usada, a serpente, como um instrumento nas mãos do diabo, de Satanás, não do Senhor. Deus ainda cita, em algumas passagens aqui, alguns fatos comprovando que é a serpente. Algumas pessoas falam que o diabo entrou no corpo dela, que ela não era uma cobra e sim realmente o diabo. Não, ela era uma serpente. Tanto é que o Senhor fala, capítulo 3, versículo 1, que ela era mais sagaz de todos os animais. Animal do campo, Deus se retrata a ela falando assim, dizendo que ela era mais sagaz. Sagaz e sutileza é a mesma coisa, igreja. Sagaz e ser sutil com alguma coisa é a mesma coisa. Ele ainda diz assim, de todos os animais selváticos. Coloque em Gênesis 3,14, só para vocês verem. Quando Deus amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa mais ela do que todos os outros animais. E como ele fala que a partir daquele momento ela rastejaria, é muito claro que ela andava ereta naquela época. Fica aqui muito claro. Então Satanás, junto com a serpente, fizeram um acordo entre si, para encontrar a melhor maneira de causar a queda do homem. Então, antes de Satanás tentar convencer a Eva, é claro que ele convenceu a serpente. É claro, ela foi um instrumento nas mãos do diabo.
Então, ali macumunados os dois para encontrar a melhor maneira, e até hoje, de como nos fazer sair da presença do Senhor. Nada que pudesse levantar suspeitas, ou chocasse a Eva, ou o senso moral dela, somente uma sutileza. Ela só tinha que insinuar, lá no intuito de despertar uma curiosidade natural na Eva. A serpente, sendo instrumento nas mãos de Satanás, conduziu a Eva e simultaneamente o marido dela, Adão, a transgredir contra Deus. E isso é muito sério. E a estratégia da serpente com Satanás foi implantar a dúvida. Conseguiu ou não conseguiu, igreja? Gênesis 3, capítulo 5. A serpente começa a conversar com a Eva. Acompanhem, por favor. A serpente diz a Eva que, ao comer do fruto proibido, ela seria como Deus. Mas o Senhor falou que nós não podemos tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mentira, boba. Olha a sutileza. Mentira, eu parafraseando aqui, O dia que você fizer isso, tenha certeza que nada vai te acontecer. Pelo contrário, seus olhos vão se abrir. Foi isso ou não foi? Meu Deus. A serpente diz para Eva que ao comer o fruto proibido, ela também seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E isso pode ser visto como a origem do desejo de um ser superior, de ter poder e conhecimento além dos limites estabelecidos. Eva, você vai deixar de ser comum. Você vai deixar de ser a simples Eva que mora aqui no jardim. A sutileza foi entrando e ela começou a perceber naturalmente, que ela poderia ser um ser superior. Faltou humildade, Aliás, eu acho que nem faltou humildade ali, ela foi manipulada mesmo, igreja? Foi manipulada. Gênesis 3, 7. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto, eles ganham conhecimento do bem e do mal. E isso pode ser visto como uma aquisição de uma consciência dualista. Presta atenção onde eu quero chegar. Dualista porque vai separar o eu de Deus. Dualista porque separa o eu do outro. E cria uma sensação de identidade separada. Uau! Agora eu sou uma deusa. Agora eu sou empoderada. Agora eu sou um Deus. Agora nada mais é impossível para mim. Porque eu sou eu e o outro é o outro. A desobediência, infelizmente, traz consigo também a vergonha e o medo, Gênesis, não precisa abrir agora, nem vou citar. A desobediência traz consigo a vergonha e o medo, que são emoções que podem estar relacionadas ao ego. Ao ego. O que eu vou falar daqui para frente é o que eu penso, o que eu entendo, e assumo toda a responsabilidade sobre o que eu vou dizer, viu, igreja? A passagem de Gênesis, de 3, de 5 a 14. Vamos ler, por favor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ela tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei? Foi uma ordem que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Naquele momento ela estava conhecendo o bem e o mal, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, malditas é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Vamos orar, igreja? Fechem os olhos. Senhor, eu quero colocar novamente o culto dessa noite ao Senhor. E a tua palavra diz que tudo que consagramos ao Senhor dará certo. Já consagramos o culto dessa noite ao Senhor. E eu te peço aqui, Pai, os dons que eu vá necessitar para transmitir a palavra que o Senhor deu para a sua igreja. Senhor, tem pessoas que precisam de respostas. Tem pessoas que não estão satisfeitas da maneira como têm pensado, como têm vivido, como têm resolvido seus problemas. E eu quero agradecer pelo carinho que o Senhor tem com seus filhos. Quero agradecer pelo carinho que o Senhor tem com a igreja, para trazer sobre nós, hoje, tão grande explicação. Dá ordem aos anjos para que estejam aqui conosco, Pai. Para que ninguém fique divagando. Para que ninguém agora, em nome de Jesus, venha temer pelas coisas que deixou fora da igreja. Que todos nós possamos estar inteiros aqui, confiando. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia as sentinelas. Se o Senhor não for na nossa frente, a nossa retaguarda, meu Deus, quem será outro Deus que não existe? Portanto, nós estamos aqui abertos para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa passagem de Gênesis, que nós acabamos de ler, do 5 ao 14, ela oferece uma narrativa simbólica. O que eu quis dizer que a narrativa é? Simbólica. Eu não posso dizer para vocês que é. Essa narrativa, para mim, ela é simbólica, porque pode ser interpretada como a origem do ego. O ego, iniciou aqui, gente. O desejo de ser superior, a consciência dualista e a separação de Deus. Então, a maneira como nós pensamos, o que pensamos, como agimos, como reagimos, é determinada pelo ego. Portanto, até que é o ego que sustenta os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. É o ego que nos impulsiona na realização dos nossos desejos e das nossas vontades. Mas qual é mesmo a estratégia de Satanás para o homem? Fazer de si mesmo o quê? O seu próprio Deus. E isso é o ego. Qual que é a estratégia do diabo para todos nós? Fazer como que nós sejamos o nosso próprio Deus. Olha só, misericórdia. E isso seria o ego? Sim. Fazer de si mesmo o seu Deus pode ser uma manifestação do ego. Pode ser uma manifestação do ego. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Eu trouxe aqui 4 maneiras bem rapidinhas, porque não é isso que eu quero falar para vocês, mas para vocês entenderem. Uma das maneiras é a autocentração.
que é isso? É se colocar no centro do universo. Você prioriza só as suas próprias necessidades e desejos acima de tudo. É você e você. Você não consegue pensar em mais ninguém. Você é o centro das suas atenções. Segundo, busca por poder e a busca pelo controle. Tentar controlar tudo e todos ao seu redor, para satisfazer os seus próprios interesses. Isso é manipulação, né, igreja? Terceiro, uma necessidade de reconhecimento. Então, buscar constantemente a aprovação e a admiração dos outros para validar a sua autoestima. Se não tiver validação, se não tiver elogio, se não for reconhecido, aquele lugar não é de Deus, aquelas pessoas são horríveis, isso, aquilo, a pessoa não consegue se enxergar, ela só vê o outro. Terceiro, quarto, dificuldade em lidar com as críticas. Reagir defensivamente ou com raiva quando você é confrontado, criticado, ou quando as opiniões são contrárias à sua. Isso daqui, igreja, é só um detalhe para você se perceber ou perceber as pessoas que estão à sua volta para você saber lidar com as pessoas. Mas quando alguém faz de si mesmo seu Deus, presta atenção que daqui para frente eu começo a pregar para vocês. Mas quando alguém começa a fazer de si mesmo seu próprio Deus, a pessoa ela pode estar tentando preencher um vazio. Todas as pessoas que têm um vazio dentro de si, que têm uma lacuna que não foi preenchida, ela precisa, aquele vazio interior, né? Ela precisa compensar as inseguranças que ela mesma sente, que são profundas. E como que uma pessoa compensa? Deixa eu fazer um parênteses aqui. No entanto, isso pode levar pessoas que são assim, que têm um vazio dentro de si, a ter relacionamentos superficiais, ser pessoas estressadas e constantemente insatisfeita com a sua própria vida. Pessoas assim são pessoas que têm um vazio dentro de si, porque não tem o que faça nessa terra que consiga preencher o vazio de uma pessoa que tem o seu ego como seu próprio Deus. É difícil. Então entendam que quem anda segundo as suas emoções, ou segundo o seu ego, passa a ter um vazio no seu interior. Amém, igreja? Lançada a dúvida pela serpente, se eles seriam punidos ou não por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lançada a dúvida, depois de negociar ali com a serpente, ela fazer tudo que o diabo mandou, ele ficou só na espreita observando o que ia dar. Ele ficou ali escondidinho para ver qual seria a punição que Deus daria para a mulher e para o homem. Eva e Adão não pensou que teria punição, porque a dúvida entrou. Será mesmo que Deus castiga? Será mesmo que Deus fecha os caminhos de uma pessoa, quando essas pessoas elas insistem em andar no pecado? Será mesmo? Será mesmo? A dúvida. Então o diabo ele ficou ali na espreita para ver se o plano dele tinha dado certo. Gente, nada tinha saído fora do plano do diabo. Nada, ele já estava amaldiçoado. Deus nem falou com ele, foi com a serpente. Foi ou não foi? Satanás ficou por ali mesmo, observando o que aconteceria com Adão e com Eva. De repente se ouve uma voz do céu. Qual foi a voz? Do céu não, né? Olha eu falando bobagem. Deus desceu na hora da viração do dia e algo que nunca tinha acontecido, aconteceu aquele dia. Deus falou, onde você está?
Isso nunca tinha acontecido, porque Adão e Eva não precisava Deus chamá-los. Eles não saíam da presença de Deus. Então o diabo deve ter feito assim, ó. Uau! Metade do caminho foi. Por quê? Porque Adão e Eva podia ser que não ficasse com medo. Podia ser que não acreditasse nele, mas quando eles se esconderam e Deus precisou chamar, ficou bem caracterizado. Deu certo a primeira parte. Vamos ver a segunda parte. Vamos ver a segunda parte. Aqui Satanás ele deu um salto de alegria. Deu certo o seu plano. E por que deu certo? Porque Deus está chamando o homem. Cadê você? Deus anda te chamando? Meu Deus, né? Aí, de repente, Deus fala com o homem fala para ele, estou aqui. Aqui onde? Estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu percebi que eu estou nu. E ali completou a obra do diabo. Ali o homem passou a ter o seu ego como seu Deus. Por quê? Porque até então, qualquer problema que o homem ou a mulher tinha, eles faziam o quê? Iam até Deus, conversava com Deus. Mas em vez de conversar com Deus, de ir até o Senhor, o que o homem fez, igreja? Se escondeu. Na verdade, foi ele que resolveu o problema. Ele foi lá, ele pegou a folha da figueira, ele cozeu, ele preparou, ele arquitetou, ele cobriu a si, ele cobriu a esposa dele. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que da parte dele houvesse o quê? Humildade. E perguntasse para ele, porque tem problemas, igreja, tem dois tipos, problemas, sempre tem duas maneiras, né, de se resolver. Ou não resolve, ou resolve. Tem problemas que não tem como serem resolvidos, e tem problemas que tem como ser resolvido. O problema que pode ser resolvido, resolvam. Mas aquilo que não se consegue resolver, você tem que ir até o Senhor. E eles não foram, eureka para o diabo. Deu certo. Ele conseguiu pegar a humanidade. Ele conseguiu fazer entrar o pecado por causa de um homem. Ele conseguiu fazer com que o homem conhecesse o bem e o mal, que até então eles não conheciam. Eles só sabiam de consciência, mas experimentando o mal, eles nunca tinham acontecido. E isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. O que você consegue resolver, resolva. Mas o que você não consegue resolver, não adianta fugir. Para de fugir. Para de fugir do problema, vai lá e resolve. Não adianta fugir. Não adianta ficar brigando. Não adianta mandar matar. Vocês não vão, mas eu não sei até onde essa palavra vai chegar pelo YouTube. Não adianta roubar. Não adianta defraudar. Não adianta. Aquilo que você não consegue resolver, você precisa correr para o Senhor. Porque é isso que Ele quer que faça. Que nós façamos o caminho de volta. Adão foi, nós voltamos. Adão resolveu o problema dele. Quem resolve os nossos problemas é o Senhor. Amém, igreja? Vamos ser criança. O Léo ali, vovó, eu quero ouvir a palavra. Léo, vai para a escolinha. Vovó, eu quero ouvir a palavra. Então, ouça a palavra. Mas se eu insistisse com ele, ele iria para lá. E às vezes Deus está insistindo com você. Às vezes o Senhor está insistindo, você não está entendendo. E Ele insiste como? Quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não dão certo, igreja. Adão perdeu a glória da santidade e a inocência comparada a Deus. Ao invés
dele se tornar Deus, porque não foi isso que a serpente disse? Me experimenta do fruto, querido. Ô fofa, vá lá e experimenta do fruto, porque na hora que você comer, você vai ver que seus olhos vão abrir, e como Deus você é. Imagina que Deus disse isso. É certo que você vai ser uma deusa. Dançou. Por quê? Porque ao invés de se tornarem como Deus, assim como a serpente diz, instrumento, a boca do diabo falando, eles se tornaram antagônicos. O que significa isso? Ser o contrário. Ser opositor. Ser incompatível a Deus. Não é possível que eu caí. Não é possível que eu caí, meu Deus. Eu queria tanto ser semelhante ao Senhor, igual ao diabo. E me esqueci que sou seu filho, sou sua filha, tenho o teu DNA, tenho o teu sangue correndo na minha veia. Não é possível que eu caí. Sim, caiu. Aquilo que ela achou que era verdade era a maior mentira. Tudo que foi feito foi para que ela fosse ao contrário do que Deus é. Precisamos fazer o caminho de volta, igreja. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E que só o arrependimento após a confissão é que nos livra do pecado, viu? E o sangue de Jesus. Se você clamar o sangue de Jesus sobre você, pecador, sem confessar, sem se arrepender e sem abandonar o pecado, irmãos, não é assim. Nós precisamos fazer o caminho de volta. O diabo anda falando coisas erradas na tua mente, você anda acreditando. Ai, não vai ter punição, não. Meu Deus, né? Ao invés de se tornarem como Deus, passaram a ser opositores. O oposto de Deus. Pois o homem tem o poder de fazer agora o bem e o mal. E Deus? Se eu sou como Deus, então eu serei conhecedor do bem e do mal? Não, Deus não conhece o mal. É impossível Deus fazer o mal. Ai, mas o que o Senhor está fazendo comigo, o que o Senhor está fazendo com os meus parentes, o que o Senhor está fazendo na minha família, o que o Senhor está fazendo com as crianças lá da África que sempre me confrontam sobre isso. O que o Senhor faz, o que o Senhor deixa de fazer. O Senhor nunca vai fazer o mal, igreja. Moralmente ele não pode, porque ele é o bem. E conforme a Bíblia Dake fala, que isso aqui eu tirei dela, agora é o que eu vou falar para vocês, Deus tem o poder de fazer apenas o bem. E moralmente é impossível que o Deus venha a pecar. Segundo a Bíblia Dake, ela diz isso. Porque ela fala que Deus conheceu o mal apenas por tê-lo visto nos rebeldes. Por Deus ter visto o mal pelos rebeldes, a partir dali ele passou a conhecer, porque Deus não fez o mal. O mal é o diabo fora do seu lugar. Toda pessoa que sai, que fica fora do seu lugar, ela passa a ser uma pessoa estranha, né? Meu Deus. A consciência despertada com relação ao pecado, Adão e Eva, envergonhados, passaram a ter conflitos internos e emoções intensas. Despertou algo que o Senhor falou, eu disse para você, não mexe com isso. Eu falei para você, não olha naquilo. Não se envolve com aquilo. Isso vai gerar morte para você. Eu não acredito que Adão e Eva não acreditaram em Deus, mas a sutileza do diabo em provocar dúvidas ou curiosidade. Você pode cair pela dúvida ou pela curiosidade, meus irmãos. Nós podemos cair, misericórdia. Ninguém está ileso disso. Mas o Senhor jamais, nós vamos poder chegar diante dele e falar, por que o Senhor nos avisou? Ele está avisando de novo. O Senhor está falando pela palavra. Não põe a mão nisso. Não se envolve com isso. Não mexe com esse tipo de coisa. Não faça esse tipo de associação.
Não faça esse tipo de aliança. Não mexa com isso. A consciência despertada com relação ao pecado traz a vergonha. E trazendo a vergonha vem o medo, vem a insegurança. E isso nós passamos a ter conflitos internos. Lembra do vazio? O que o pecado trouxe foi o vazio. Aí levanta o ego para tentar suprir, sanar, ocupar aquele espaço vazio, mas não vai conseguir, porque quem fez isso foi o pecado, igreja. É a ausência de Deus na vida. E como é que nós, filhos de Deus, podemos ter esse vazio no peito, como eu sempre tive muitas vezes atrás? E saber que nós somos do Senhor e não conhecer a verdade. Portanto, glorifica a Deus aí pela palavra. Glorifica a Deus, porque o Senhor traz a resposta para nós. A consciência despertada, eu vou falar novamente. Em relação ao pecado, Adão e Eva, envergonhados, passaram a ter conflitos internos e emoções intensas. E a única coisa que vem na mente deles é: vamos nos esconder. Vamos nos esconder. Esconder vem da natureza decaída da humanidade desde então até os dias de hoje. Amém? E como nós nos escondemos hoje? Como que você se esconde hoje? A humanidade hoje passa por sérios conflitos internos e emoções fortes. Uma confusão mental, a quem eu vou dar o nome agora de mente barulhenta. Amém? O que é uma mente barulhenta? A mente barulhenta, para a mente de uma pessoa poder sobreviver, para uma mente de uma pessoa poder sobreviver, o que é sobreviver? Imagine vocês sendo recrutados para ir para a guerra. Chega lá na guerra, tem os inimigos, e eles têm armas, e eles vão vir para cima de vocês. Só que você está sem arma. Sua arma caiu, roubaram, atirou, acertou na arma, a arma escondeu, a arma quebrou. Então tem um inimigo de frente para você, armado até os dentes, e você está desarmado. O que você precisa fazer para você sobreviver ali? Esconde, filho, pelo amor de Deus. Tem guerra que você esconde. Tem guerra que você foge. E tem guerra que você enfrenta. Mas para isso nós precisamos ter a dependência no Senhor. Então, sobrevivência é uma maneira de você se esconder. E a mente, para sobreviver, ela faz o quê? Ela te tira do dia que se chama hoje. Que dia é hoje? Hoje é dia 19? Oi? Tem gente que nem sabe que mês que é. Mas peraí. Hoje é dia... Nossa, menina, dia 19 de outubro já, nós não vi nem passar. Pois é, está escondida, né, irmã? Olha, a mente de uma pessoa, para fazer essa pessoa sobreviver, ela tira a pessoa do dia que se chama hoje e ela projeta a pessoa para o futuro. Ela transporta a pessoa para o futuro. Presta atenção. Futuro existe? Sim, para as emoções não. Passado existe? Sim, para as emoções não, porque tanto já aconteceu como ainda vai acontecer. Se já aconteceu, não dá para fazer mais nada. E se não aconteceu, então não existe. Então, para sobreviver, para te tirar do hoje, ela te projeta para o futuro. Lá no futuro você vai criar problemas. Eu estou com uma cadeira aqui, certo? Eu vou pedir para o Anderson. Anderson, você tem uma empresa que faz cadeira, tá bom? Eu vou encomendar 500 cadeiras de você.
O Anderson vai criar a cadeira ou ele vai formar a cadeira? Formar, porque criado já foi. Quem cria é Deus, igreja. Nós não criamos nada. Tudo que você for criar já foi formado de alguma maneira. Existe matéria-prima para tudo. Mas o que nós fazemos quando nós projetamos o futuro? Criamos problemas. É lógico, eu sou Deus, eu tenho o meu ego. Deus não cria? Portanto, nós criamos, nós somos deuses. Não foi a cobra que disse isso? Foi. Só que nós não temos mais nada a ver com a cobra. A gente se converteu, nós saímos do mundo. Nós agora pertencemos ao Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas ainda continuamos pensando como se fosse lá no dia da Eva, lá, aquela bandida lá, né? Tem que abençoar ela. Então, quando você, para sobreviver, você sai do presente, você projeta para o futuro. Então, você cria problemas. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Eu preciso dormir. Não, eu preciso acordar porque eu vou para São Paulo cedo. Não, eu não vou para São Paulo, eu vou para Campinas. Eu vou para o médico. Eu vou isso, eu vou aquilo. Se eu tiver, o dia que eu tiver, o dia que eu for, o dia que eu me curar, o dia que eu me formar. Não aconteceu nada disso ainda. Só está criando para escapar do quê? Do que você está escondendo? Do dia 19 de outubro. Fique em paz, Arthur, vou guardar o seu banquinho. Tá bom. Se a sua mente, para sobreviver, para você sobreviver, não te projetar para o futuro, ela leva você para o passado. Levando você para o passado, você fica inventando arrependimentos. Por que eu disse aquilo? Por que eu falei aquilo? Por que eu conheci aquela pessoa? Por que eu fui naquele encontro? Oh, meu Deus, por que eu colei na prova? Tomei 0. Oh, meu Deus do céu, por que eu não me formei? Por que eu não fiz aquele curso? Ou se eu tivesse casado com outro moço? Não é isso que eu penso do meu negão, hein? Vocês estão rindo? Às vezes é vocês que estão pensando, vocês estão achando que sou eu, hein? Eu não sei o que você se arrepende. Mas para sobreviver, a sua mente te leva para o passado para fazer o quê? Inventar arrependimentos. Se eu fico inventando arrependimentos, ou se eu fico criando problemas, eu faço para quê? Para fugir do... Qual é o contrário do barulho? O que é o contrário do barulho? Silêncio. O dia que se chama hoje é justamente o silêncio que você precisa, mas você não dá conta. Essa leveza que você está procurando está justamente no lugar aonde você está fugindo. Presta atenção aqui, igreja. A leveza que você precisa e que você não está achando está justamente no dia que você está fugindo dele. É no silêncio que está a liberdade, igreja. Meu Deus! E o que é esse silêncio que nós temos medo de enfrentar? É o vazio. A gente acha que o silêncio é o responsável pelo vazio da nossa alma. Mas não é. É justamente a falta dessa leveza que não te deixa dormir bem. Porque ao dormir, você fica se transportando para o passado. Lá eu fui feliz. Foi mesmo, boneca, mas você não está lá. Lá eu era tal pessoa, lá eu fui conhecido. Mas você não está mais lá, não existe mais aquilo. E a única maneira de você fechar com o seu passado é perdoando, viu? Ou você perdoa as pessoas, ou você se... Às vezes você pode estar buscando perdoar pessoas, mas na verdade você precisa só reconhecer que quem precisa de perdão é você mesmo.
Gente, isso é fantástico. Isso resolve 90% de problemas da sua vida que nunca vão acontecer. Nunca. Porque aquilo que dá para resolver, a gente resolve, não é verdade? E aquilo que não dá para a gente resolver? A gente corre para os pés do Senhor. A gente não se esconde. E eu não estou falando para vocês ficarem lutando com os pensamentos, porque são os pensamentos, né? Primeiro você pensa, a ordem é essa, não é outra. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você age. Não, eu falei sem pensar. Não existe. Você estava pensando naquilo, faz tempo. E às vezes nem é sobre a própria pessoa com quem você está conversando. É sobre os arrependimentos do passado que não saem da sua mente. Das brigas homéricas com os pais. Das brigas homéricas com a família. Aí você veio para o tempo presente, você se esconde dele, aí você vai para o futuro. Olha que mente perturbada. Olha que mente barulhenta. Aí você vai para o futuro e fica assim, se eu encontrar com fulano hoje, eu vou falar isso, isso e isso. Aí você não encontrou com a pessoa, mas você ouve o que a pessoa está falando dentro da tua mente. E dentro da tua mente você já está desenvolvendo um diálogo. Eu vou dizer isso, isso, isso. Se eu chegar lá na frente da minha casa hoje, tiver aquele vizinho com aquele gato, com aquele carro parado, hoje vai ser assim, assim, assim. Aí você começa a responder para o vizinho que não está na tua frente. Olha, tem gente, um monte de gente dando risada, eu não vou olhar. É isso aí. Vocês ficam, somente os que mexem com pessoas aí que tem loja, eu vou pregar de costa agora. Você vai amanhã, o amanhã não chegou e você fala, já vou entrar sim lá. E se fulano falar tal coisa para mim, fulano não vai falar. E se falar? E se falar? Não existe isso que vocês estão pensando. Gente, isso entrou tão bem dentro de mim, que eu descobri o porquê que eu não estava dormindo esses tempos atrás. Brigava com esse rapaz aqui na cabeça o tempo todo, porque não fala, gente. Você pode brigar, ele não se defende. Aí eu vou dormir com raiva. Então, como ele não briga comigo ao vivo e a coisa, eu brigava com ele aqui dentro. Vocês entendem aí quem são casados com fleumático? Entendem, né? Então. Agora eu durmo. Agora eu durmo, gente. Na verdade, já tenho dormido faz muito tempo, né? Vocês conseguem entender? Não arruma briga com seu marido ou com sua mulher, porque a mente barulhenta é a sua. Ah, mas você está falando isso para minha mulher? Amado, a sua mente também é muito barulhenta. Então vamos lá, o que é uma mente barulhenta? Uma mente para sobreviver, ela sai do presente ou ela vai para o passado fazer o que mesmo? Inventar arrependimentos. Ou ela vai para o futuro para criar o quê? Vocês não decoraram, né? Ô Ivan, pelo menos 2 anos de terapia para enfiar na cabeça desse povo, né? Pelo menos, Ivan. Aqui, gente, rapidinho para vocês. Calcula aí 2 anos de terapia, quanto vocês vão gastar. Para de criar problemas, o futuro não existe ainda. Não estou falando de metas, não estou falando de sonhos, objetivos. Eu estou falando desse barulho que você tem dentro da tua mente. Você repara em todas as pessoas, menos naquilo que você pensa. Não, eu estou sentindo mal. Não, meus amores, você está pensando antes. E para não viver o hoje, você fica correndo, fica fugindo. E isso, quem introduziu isso daqui foi o diabo. Para que você seja o seu próprio Deus. Porque com uma pessoa, quando ela tem uma mente barulhenta, ela vai ter que tomar uma decisão. Ela vai ter que tomar uma decisão. Eu lá sei se Deus vai estar me ouvindo hoje. Quer ver um sinal de uma mente barulhenta? Deus tem tantas pessoas para resolver problema, vai resolver justo o meu. Vocês não vão rir? Deus tem tantas pessoas que estão clamando a Ele agora, Ele vai... Não, eu mesmo vou resolver, sabe por quê? Porque... tem uns ditados loucos aí, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Antagônico.
O que o Senhor espera de nós é que Ele seja pai e nós, filhos. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar sobre isso. O louvor, por favor. Quando nós recusamos essa interferência do nosso ego, quando a gente ouve uma palavra dessa e a gente fala, isso dá certo com você, comigo não vai dar. Porque se eu não me levantar para cuidar de mim, ninguém vai fazer isso. Você não sabe como é que foi a minha infância. Você não sabe o pai e a mãe que eu tive. Aliás, você não sabe nem os pulos que eu tenho que dar hoje. Então começa a vir esse barulho na tua cabeça. Mas por que está vindo o barulho? Porque o que de fato você tem medo é do silêncio. Porém, é no silêncio que está a leveza que você veio buscar. É no silêncio que está a leveza que Deus quer te dar. Amém, igreja? Então fecha os olhos. Olha para dentro de você agora. E quem sabe você consegue perceber o que você está pensando nesse exato momento. Porque o silêncio não é a ausência. Silêncio não é o vazio. O silêncio é justamente a liberdade que você está buscando. E isso você só vai encontrar no dia que é hoje. Não se trata de você ficar lutando contra os seus pensamentos. Não é isso. Nossa, eu não posso pensar isso. Ai, meu Deus, aprendi no culto que eu não posso pensar isso. Não. Não é isso que eu estou falando para você. Não se trata de você ficar lutando contra os seus pensamentos. E sim você soltar o apego aos seus pensamentos. Solta esse apego que você tem de sempre estar pensando as mesmas coisas. Consegue chegar na sua casa essa noite e lembrar do que aconteceu hoje e do que ainda está para acontecer, porque o dia só vai acabar meia-noite, igreja. Não importa a dor que você está passando, a luta que você está passando, ou a alegria que você está passando. Tanto a alegria quanto a dor passam. A tristeza e a alegria passam. Quando você conseguir soltar esse apego que você tem a esses pensamentos, você vai descobrir a liberdade que sempre esteve aí pertinho de você. Sempre. A palavra de Deus associa, igreja, a confusão mental a diversas causas. Mas uma delas, a primeira delas, é a falta de fé. Quando você tem a falta da fé, você não consegue ter controle emocional. Quando você desobedece a Deus, o pecado e a influência também de falsas doutrinas, isso pode gerar confusão mental em você. Então todas as vezes que você escapa, foge do dia de hoje, e Deus só fala no dia de hoje, você fica à mercê de você mesmo, do seu ego. Amanhã eu vou me levantar e vou fazer tal coisa, porque se eu não for, ninguém vai por mim. Não tem o Filho de Deus, não tem uma igreja, não tem um irmão que vai me acudir. Não tem mesmo, meu irmão. Quem vai te acudir é Deus. Quem vai resolver os teus problemas é Deus. Quando você coloca a sua vida na mão do outro, na verdade, você está querendo arrumar é problema. Você sabe que o outro nem sabe de você. O pobre coitado do outro também tem lá seus milhões de coisas para fazer.
Faz o caminho de volta, volta para Deus. Volta para Deus. A palavra de Deus associa a confusão mental com a falta de fé. Quando você busca a paz em Deus e se afasta das influências, a distração e a desorientação espiritual vão acabar. Pai, eu peço de todo o meu coração, nos ajuda aqui essa noite a entender isso. Senhor, todo barulho da nossa mente caia por terra. Existem pessoas aqui essa noite, Senhor, que nem sabiam, nunca tinham reparado, Pai, que elas não estão no tempo presente. Há pessoas que amam ficar no passado, outras que amam ficar no futuro, mas existe uma confusão mental, um barulho tão grande, que tem pessoas que vão para o passado e o futuro no mesmo dia, várias vezes. E o Senhor está te chamando, irmã. O Senhor está te chamando, irmão, para você viver o melhor ainda dessa terra. O Senhor está te chamando para viver o presente que Ele te deu, que se chama hoje. E como é que eu faço isso, pastora? Abra os olhos e olhem para cá. Coloca a mão, olhem para cá, por favor. Coloquem a mão direita ou esquerda, que vocês tiverem mais facilidade para estralar o dedo. Coloca perto do ouvido, não é na frente, não é aqui, nem lá atrás. Aqui, estralem. Estralaram? Deixa eu ensinar para vocês do jeito que eu faço comigo. Eu preciso chamar a minha atenção. Eu preciso provocar em mim algo que me tire da distração do dia de hoje. Então, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho N problemas para resolver. Quando eu começo a pensar nos problemas, opa! Ana Joseli, hoje é dia 19. Amanhã não chegou ainda. Gente, aquele aperto do peito vai embora, o negócio funciona. Que coisa tremenda. Ou então eu estou em casa, eu fico, a Bruna era para ter morrido. E era, igreja, ela passou pela morte. A Bruna era para ter morrido. Meu Deus do céu, se a minha filha morresse. Aí já começa o diálogo dentro da mente, sabe? Nossa, mas como é que pode? Ana Joseli, isso é passado. Acabou. Hoje é dia 19. Aí quando eu olho, a Mariana no meu colo. Aí daqui a pouco eu começo, tem um vislumbre que eu estou pegando a Bruna. Olha que luta, igreja. Eu tenho um vislumbre que eu estou pegando a Bruna. Aí não é a Bruna, é a Mariana. Aí eu olho para a Mariana, ela olha dentro dos meus olhos. Vem uma sensação maravilhosa. E eu falo, meu Deus, ela é a minha neta que eu tanto orei. Senão eu não ia perceber que a menina está no meu colo. Ela ia fazer 1 ano, eu não ia prestar atenção, igreja. Vocês estão entendendo? Quem é muito jovem talvez não entenda isso que eu estou falando. Mas quem já passou poucas e boas nessa vida sabe do que eu estou falando. Sabe, entende. Então você perde o crescimento dos seus filhos. Você perde uma declaração de amor do seu marido. Você perde um presente que chegou na tua casa, algo que você queria ganhar muito, de repente chegou. Aí você já começou a falar, né? Nossa, mas o cara entregou amassado. Para tudo tem uma crítica. Para tudo tem uma palavra ruim. Isso não é de Deus não, irmãos. É o diabo falando, yes! Consegui. Não. Vamos fazer o caminho de volta. Ele afastou Adão de Deus. Por um homem entrou o pecado. Mas por outro homem chamado Jesus, entrou a salvação. Gente, eu já perdi tanta coisa boa na face dessa terra, eu não quero perder mais.
Já estou eu lá no passado, tá vendo? Isso aqui é uma briga constante entre o que eu sou e o que eu quero ser. Paulo falava isso. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E ele ficava esmurrando a carne dele. Jonas fugiu de Deus, não queria desobedecer, pois Deus foi atrás dele. Onde ele estava, Deus estava ali no encalço dele. Só não esquece, né? São tantos exemplos. Mas o melhor exemplo aqui essa noite é o seu. É o seu. Michele, corre aqui. Certo, você está com vergonha, né, Michele? Deus usou essa mulher aqui, ó. Fui fazer unha lá na Frávia. Tava mal. Queria chorar aquele dia, eu queria morrer aquele dia. Eu não queria sair do passado. Não quero sair do passado, hoje eu vou sofrer. Olha que tonta. Aí a Michele falou um negócio ali que na hora eu comecei a chorar, você viu, né? Você consegue falar? Ai, meu Deus. Ai, olha só que surpresa. Um podcast que eu estava ouvindo de manhã. E o moço contou a história de uma mulher que tinha mais de 80 anos. E foi proposto para ela viver um dia. Que se ela pudesse voltar atrás, que ela vivesse um dia. E ela escolheu um dia com 30 e poucos anos. Ela escolheu aquele dia. E ela narrou aquele dia. Aí ela falava assim: nesse dia, vai chorar agora? Nesse dia, com 30 anos, eu escolhi acordar na minha cama de manhã, mas eu acordei assim, com mãozinhas me acordando, puxando a minha roupa, e eu acordei e eu vi que aquelas mãozinhas eram os meus filhos, que hoje são adultos, mas pequenininhos, e aquelas mãozinhas me acordando, e eu geralmente faria tudo com pressa, arrumaria as minhas filhas, levava para a escola com pressa, mas naquele dia, aquele único dia que eu pude aproveitar, aquela única oportunidade de voltar, naquele dia, eu decidi não ter pressa. Eu decidi abraçar minhas crianças, jogar na cama, curtir um pouco mais e não ter pressa. E naquele mesmo dia minha mãe me liga e eu decidi também naquele dia, naquele único dia que eu teria aquela única oportunidade de viver aquele dia com 30 e poucos anos, eu decidi que eu ia ouvir a minha mãe. Que eu não ia falar com a minha mãe assim: tá bom, mãe, depois eu faço, mãe, eu já sei, eu vou fazer. Não, naquele dia eu decidi falar: mãe, eu te amo, fala tudo, fala pra mim, fala o que a senhora quer falar. Mãe, a senhora tem razão, a senhora sabia de tudo. Mãe, então, tantas outras coisas, tantos outros sentimentos. E aquele podcast falou muito comigo, que eu estava assim, né, deixando de viver a oportunidade, a grande oportunidade que é o hoje. E ela não sabia que eu estava mal. Por quê? Porque eu não sabia que a Bruna tinha corrido risco de vida. Minha filha fez 2 cirurgias num dia só. Não sabia. Achei que era uma vesícula lá e boa. Quando o Júlio me contou, quando eu fiquei sabendo, eu fui lá na Flávia, eu fiquei remoendo. Minha filha podia ter morrido. E eu deixei de fazer o quê? De agradecer a Deus que ela não morreu. E ela está ótima, gente, está ótima. Perdeu muito peso, mas está se convalescendo. A cor dela não voltou ainda normal, mas vai voltar. Ela teve o canal da Billy obstruído. Ela falou: mamãe, eu virei um Minion. Falou: virou, filha. Ela ficou translúcida, ficou a coisa mais feia. E naquele momento eu falei: ela está viva. Nossa, senão eu ia ficar pensando ali, ia morrer. Vocês entendem? Quando você paralisa naquilo que não aconteceu. E também eu comecei a glorificar a Deus. E é isso que você deve fazer. Por pior que você ache que está a tua vida, glorifica a Deus. Porque a única coisa que é real é o dia que se chama hoje. Hoje é a única coisa. Porque ter essa oportunidade de voltar lá atrás, só se o Senhor nos der um sonho.
Porque não tem como ir lá para trás. Se tivesse, eu garanto para vocês que eu já sabia como. E eu ia ensinar vocês. Mas não tem como. Então, aquilo me deu um choque de realidade. E eu pensei, eu não lembro das minhas filhas tão bem quando pequenas. Me passou desapercebido. Mas agora eu tenho os meus netos. E a Mariana não é a Bruna, é a Mariana. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Você tem alguma coisa aí para agradecer ao Senhor? O que passou desapercebido hoje? Quando você chegar na sua casa, olha para o seu filho, presta atenção no formato dos olhos, dos lábios. Se apaixone por ele. Se apaixone por ela. E depois se apaixone por quem te deu o seu filho, que é a sua esposa, o seu marido. E se você ainda não tem marido ou esposa, você confia em Deus, não confie na cobra. Porque Deus fala, a cobra fala pelos cotovelos. Mas não dá bola para ela não. Confie no Senhor. Amém? Vocês recebem essa palavra? Gente, olha que lindo. Vão terminar abraçadinhos aqui. Olha que riqueza. Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o dia de hoje. Que aquilo que ainda não aconteceu, aconteça. Quer comer pizza? Vai comer, irmão. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Come. Vai lá ainda naquele outro lugar lá que é mais caro, que vem desse tamanho aqui, ó. Ah, eu não como lá porque é caro. Come. Vai lá. Viva. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vão com Deus. A Ele toda honra, toda glória, meu Pai. Em nome de Jesus. Vão com Deus. E ninguém é motivo aqui do meu lado que eu vou, ó. Não, devolve ela. Te dizer, te devo a